na Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje a gente vai meditar no texto do capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que por graça e por misericórdia o Senhor venha nos dar o entendimento para que nós possamos refletir, meditar na palavra do Senhor nessa noite. Que nós possamos ter nesse momento o nosso coração como solo fértil para receber a palavra do Senhor como semente, e que nós possamos ter a nossa mente iluminada pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Nós carecemos, ó Deus, da Tua intervenção e da Tua ajuda, nós carecemos do Teu Espírito Santo, para que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, me usa nessa noite como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa ser fiel à exposição à palavra, e que assim, ó Deus, nós possamos ouvir a palavra que vem do Senhor, e somente essa, para os nossos corações nessa noite. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Você tem a prática de orar pela Igreja de Cristo? Você tem lembrado em suas orações de agradecer ao Senhor pela existência da igreja em que você faz parte, no caso, a nossa igreja aqui? Você tem pedido ao Senhor em oração para que Ele continue abençoando e suprindo as necessidades da sua igreja? Essa tem sido uma das suas posturas no decorrer da caminhada cristã? Pois bem, essa era uma das posturas do apóstolo Paulo. Mesmo preso, diante de um cenário extremamente ruim, o velho apóstolo de Cristo, ele dedicava tempo em oração para que ele pudesse agradecer a Deus pelas igrejas que ele havia plantado e para que ele pudesse interceder a Deus pelas necessidades da igreja de Cristo. E olha que o apóstolo Paulo havia plantado várias igrejas e todas elas estavam debaixo da sua responsabilidade. E Paulo sempre tirava tempo para que ele pudesse orar pelas suas igrejas. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler, ele nos mostra Paulo fazendo uma oração pela igreja de Filipos. Esse texto ele vem logo em sequência da saudação de Paulo à igreja de Filipos, nos versos 1 e verso 2, onde Paulo ele se identifica e a gente pode perceber como devem ser as características da nossa identidade. Paulo ele não apenas se identifica colocando informação para encher linguiça, ele não era um açougueiro para fazer isso, mas ele coloca de modo bem claro, de modo bem pontual, aquilo que era necessário a igreja entender sobre a nossa identidade, acerca da nossa caminhada, acerca do que vem a ser um cristão. Essa oração do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos, ela mescla agradecimentos com pedidos de oração ao Senhor pela continuação do desenvolvimento da igreja e da maturidade dos cristãos.
Então ele entendeu que a igreja de Filipos, ela precisava continuar se desenvolvendo e ao mesmo tempo era uma igreja que ainda precisava crescer na sua maturidade cristã. O interessante é que essa também é a nossa realidade. A gente está em um processo de desenvolvimento, a gente está em um processo de santificação e a gente está também em um processo de maturidade cristã, do qual o alvo e o propósito do Espírito Santo habitando em nós e agindo em nós é fazer com que cada dia nós nos pareçamos mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa oração do apóstolo Paulo aqui, ela pode ser estruturada e refletida mediante 3 expressões que o apóstolo Paulo vai fazer. E eu quero destacar essas expressões e pensar elas com vocês nessa noite. É sobre isso que nós iremos ver nessa noite. Essa necessidade de desenvolvimento, essa questão da gratidão que nós devemos ter acerca da igreja e ao mesmo tempo da nossa necessidade de maturidade na caminhada cristã, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o resumo da nossa mensagem nessa noite. Em primeiro lugar, do verso 3 até o verso 5, Paulo ele vai expressar a sua gratidão a Deus pelo empenho dos filipenses na cooperação do Evangelho de Cristo Jesus. Verso 3 ele diz: dou graças ao meu Deus, observe que ele começa agradecendo, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O conteúdo inicial da oração do apóstolo Paulo, ele é marcado pela gratidão que ele tinha a Deus pela existência da igreja. O apóstolo Paulo, a despeito da sua situação, e ele estava preso em Roma, essa era a sua primeira prisão em Roma, ele se mostra com um coração alegre pela existência da igreja de Filipos, e ele se mostra com um coração alegre por tudo aquilo que aquela igreja havia providenciado a ele, mesmo estando preso naquelas cadeias ali em Roma. Paulo ele se diz grato a Deus por tudo que ele recordava dos cristãos filipenses. Ele se diz tão grato a Deus que com alegria ele suplicava a Deus por toda a igreja de Filipos em sua oração. E ele tinha certeza de que os cristãos filipenses, eles eram pessoas que amavam o Evangelho de Cristo e eles não tinham resistência a se gastarem pela causa do Evangelho de Cristo. Eles, na verdade, cooperavam com o apóstolo Paulo na causa do Evangelho. E Paulo vai destacar, olha, vocês fazem isso desde o primeiro dia que eu estive com vocês, até esse momento que eu estou preso aqui na cidade de Roma. Estou preso aqui nessa prisão. Aqui nessa primeira expressão do apóstolo Paulo, nesses 3 versos, a gente pode destacar 2 posturas que são necessárias e 2 posturas que nós podemos aprender para os nossos dias. A primeira postura que nós podemos destacar aqui é a postura do apóstolo Paulo. Como nós já destacamos, ele estava preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses. E é impressionante ver Paulo pensando nos outros, ao invés de ficar pensando só em si mesmo. O contexto era propício para isso, para que Paulo estivesse extremamente ansioso, para que Paulo estivesse extremamente preocupado com a sua situação. Mas não é isso que a gente encontra o apóstolo Paulo fazendo. Mesmo estando ali preso em Roma, ele estava preocupado com a igreja de Filipos, ele estava pensando na igreja de Filipos, ele tinha uma certa preocupação com a igreja de Filipos, a tal ponto dele se recordar, mas era uma recordação que trazia alegria ao seu coração. Os cristãos de Filipos, eles veem a memória do apóstolo Paulo e eles enchem o coração do apóstolo Paulo de alegria. Isso aqui é extremamente interessante, porque se a gente lê Atos 16, que é o texto que nos fala sobre a chegada do apóstolo Paulo até a cidade de Filipos, para que a igreja pudesse ser iniciada ali, para que o apóstolo Paulo pudesse pregar o evangelho, o cenário pelo qual o apóstolo Paulo passou, toda a sua situação que ele passou ali naquela cidade, não foi uma situação assim tão boa e tão confortável de se vivenciar. A gente encontra em Atos 16, o apóstolo Paulo sendo açoitado ilegalmente, uma vez que ele era um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado pelos soldados romanos ali naquela cidade. Paulo ele é colocado no tronco, tanto Paulo quanto Silas. Ele foi humilhado diante do povo naquela cidade e ele foi preso naquela cidade. A gente conhece o episódio, conhece muito bem o episódio de Atos 16,
quando o apóstolo Paulo estava ali nas suas cadeias, juntamente com Silas, e à meia-noite, a estrutura daquela cadeia, daquela prisão, ela vem ao chão, diante do cântico e da oração e do culto que aqueles dois homens estavam prestando ao Senhor naquele local. Ou seja, na memória do apóstolo Paulo, a gente pode dizer que ele tinha motivos para se entristecer ao lembrar-se dos filipenses. Mas ele não se entristecia. Na verdade, ele diz: eu estou rogando a Deus, eu rogo a Deus pela vida de vocês, e eu faço isso com o quê? Com alegria. Paulo sabia, meus irmãos, que todo aquele cenário, toda aquela situação que sobreveio à sua vida, era por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho. E se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo fazia, era viver para Cristo e viver para o Evangelho de Cristo. Paulo, ele era determinado em viver dessa forma. O objetivo da vida desse apóstolo era que Cristo fosse glorificado, independente da sua situação, independente do que acontecesse com ele. Paulo tinha como objetivo que Cristo fosse glorificado através da sua vida. E ele não se preocupava com essa situação, ele não dava a devida atenção para aquilo que havia acontecido de ruim para ele. Ele sempre tinha uma perspectiva positiva acerca da realidade. Olha, eu sei que eu fui perseguido, fui açoitado, eu sei que eu fui humilhado, fui preso, mas isso foi pela causa do Evangelho. O Evangelho reinou naquela cidade. Tanto é que uma igreja foi plantada ali na cidade de Filipos. E essa igreja é uma igreja que tem me assistido diante da minha situação, diante da minha prisão. A postura desse homem aqui, meus irmãos, diante do seu cenário caótico, ela é uma postura a ser imitada. Nós temos muito que aprender com a postura desse apóstolo. A nossa alegria, por vezes, ela tem sido determinada pelas nossas circunstâncias. Depende da nossa circunstância, você vai estar alegre ou não. Se tudo está indo muito bem, o que nós fazemos? Nós ficamos alegres. Mas e quando tudo começa a ir muito mal na nossa vida? Quando as coisas não começam a ir tão bem nas nossas vidas? Se nós temos muitos bens, a gente fica feliz, a gente fica alegre diante de Deus, mas diante das ausências de determinadas coisas na nossa vida, parece que Deus não está suprindo as nossas necessidades. E o que acontece com a gente? A tristeza vem e bate em nós. Paulo, ele aprendeu a viver alegre, meus irmãos, em todo tempo e em qualquer situação. E a fonte da alegria do apóstolo Paulo era quem? Cristo. Cristo era a fonte da sua alegria. Ele sabia que em Cristo Jesus ele tinha uma esperança de vida eterna. Por isso, lá em Filipenses 3, verso 1, e Filipenses 4, verso 4, Paulo, ele diz que nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. A nossa alegria, ela deve ser no Senhor. Ele deve ser a fonte da nossa alegria. Se Ele for de fato a fonte da nossa alegria, meus irmãos, as coisas aqui nessa terra podem faltar, mas a nossa fonte, ela está ligada em Cristo. Ele é a fonte da nossa alegria. É Ele quem supre aquilo que é necessário para que estejamos alegres diante dEle. Essa era a postura do apóstolo Paulo. E nós precisamos ter essa postura. O Senhor é o nosso pastor, meus irmãos, e nada nos faltará. Aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos. Porque se nós precisássemos, aquele que é o nosso pastor e que não nos deixa nada faltar, Ele nos daria. Então, se você não tem aquilo que você acha que iria te trazer alegria, saiba que é porque você não precisa. Porque se você precisasse, o seu pastor, que não deixa nada faltar para você, ele providenciaria isso na sua vida. Então, meus irmãos, alegria diante do Senhor. Alegria diante das adversidades, das circunstâncias. Parece até loucura dizer isso aqui. Como que diante das adversidades e das dificuldades da vida eu preciso ficar alegre? Pois bem, isso é cristianismo. Isso é fé cristã. Essa era a postura do apóstolo Paulo. Mesmo preso em Roma, mesmo impedido de estar pregando o evangelho como ele gostaria de estar fazendo, Paulo diz: olha, eu estou me recordando da igreja de Filipos e eu estou alegre pelas recordações que eu tenho dessa igreja. Paulo, ele entendia muito bem o plano de Deus para a sua vida e os propósitos de Deus sobre a sua vida. A segunda postura que a gente tem aqui, que é uma postura também que nós devemos aprender, é a postura dos filipenses. Se de um lado a gente tem a postura do apóstolo Paulo, que nós devemos aprender com ela de nos alegrarmos sempre no Senhor, do outro lado nós temos também a postura dos filipenses, que o apóstolo Paulo vai destacar aqui. Esses cristãos, eles foram bênção na vida do apóstolo Paulo. Eles foram cooperadores de Paulo, e é isso que o apóstolo Paulo vai descrever nesse texto. A palavra traduzida aqui por cooperação,
é a palavra grega koinonia, que significa o ato de compartilhar algo com outra pessoa. Era isso que a igreja de Filipenses fazia. Eles eram parceiros do apóstolo Paulo no seu ministério, na sua empreitada de pregar o evangelho de Cristo. Era assim que os filipenses se comportavam com o apóstolo Paulo. Eles se lembravam do apóstolo Paulo, eles investiam no apóstolo Paulo e eles ajudavam generosamente o ministério do apóstolo Paulo. Eles eram cristãos, meus irmãos, que não apenas aplaudiam os esforços do apóstolo Paulo. Eles poderiam muito bem aplaudir, dizendo: olha, que bom que a gente tem um apóstolo que tem pregado o evangelho, um missionário de Cristo que tem dedicado a sua vida, gastado a sua vida para que o reino possa expandir. Eles não apenas batiam palma, eles estavam juntos cooperando com o apóstolo Paulo. E esse é o motivo do apóstolo Paulo se alegrar. Paulo olha para aquela situação e diz: olha, essa igreja ela coopera comigo. Epafrodito chegou até Roma e ele levou até o apóstolo Paulo donativos, alimentos, para quê? Para que o apóstolo Paulo pudesse ser assistido naquela cadeia. Levou recursos financeiros para que o apóstolo Paulo pudesse ser assistido naquela cadeia, para que ele pudesse de alguma forma ser assistido pela igreja de Filipos. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é: e nós? Como tem sido a nossa cooperação com a causa do evangelho nos nossos dias? Como tem sido o nosso interesse, o meu interesse, pela propagação do evangelho de Cristo? Nós temos testemunhado Cristo a esse mundo, como nós fomos comissionados para fazer pelo próprio Cristo? Será que nós temos investido no trabalho missionário daqueles que estão no campo, dedicando e gastando a sua vida em prol da pregação do evangelho e da expansão do evangelho? Ou será que a gente fica só do lado de cá aplaudindo? Talvez nem aplaudir a gente faz, né? Nem aplaudir. Será que como tem sido a nossa postura diante dessa realidade no reino de Deus? Será que nós temos nos gastado em prol da expansão do evangelho de Cristo? Talvez o nosso argumento, meus irmãos, seja o de que somos muito simples e com poucos recursos para cooperar nessa área. O ponto aqui é que os filipenses, eles também eram cristãos simples. Eles não tinham muitos recursos, mas essa realidade não os impossibilitavam de contribuir, de cooperarem com o ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, com a expansão do evangelho de Cristo. Essa era a igreja mais simples que o apóstolo Paulo havia plantado. E pasmem, era a igreja que mais ajudava o apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Os locais mais simples é onde vem mais ajuda para a vida daqueles que estão no campo missionário. Qual tem sido a nossa postura, meus irmãos? A gente precisa entender, meus irmãos, que a obra da salvação, ela é uma obra de Deus, mas somos nós, os seus cooperadores, nessa bendita obra. Como que isso funciona? Funciona assim: é Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É o Espírito Santo que vai e abre o coração dos eleitos. Mas quem prega a palavra? Somos nós. Se nós não pregarmos, a gente vai ter um problema. Quem está abrindo o coração e quem abre o coração? É o próprio Espírito Santo que faz isso. Mas se nós não pregarmos? A gente precisa pregar e a gente precisa anunciar o Evangelho de Cristo. É Deus quem levanta os obreiros. É Deus quem faz isso, vocaciona os seus obreiros para a sua seara. Mas é a igreja que os sustentam nessa seara. Como tem sido a nossa dedicação e o nosso empenho em sustentar aqueles que estão trabalhando na obra de Deus? A gente ajuda algum missionário? É a postura nossa ajudar algum missionário? A gente se preocupa, pelo menos ora, pela vida daqueles que estão no campo, por aqueles que estão dedicados à pregação do Evangelho? Eles estão fazendo, meus irmãos, mais do que eles deveriam fazer, porque a missão é para todos. Todos nós somos vocacionados a pregar o Evangelho. E eles estão ali suprindo a lacuna que nós deixamos para pregar o Evangelho. A gente vive muito voltado para os nossos interesses materiais. E a gente esquece que a nossa realidade, ela transcende essa realidade temporal da qual nós vivemos. A nossa realidade, ela é uma realidade muito maior, porque é uma realidade eterna. A gente contribui, quando a gente contribui no reino de Deus, a gente está contribuindo para coisas que são de cunho eterno. E a gente esquece disso. E a gente investe em nós. A gente investe na gente mesmo. Mas a gente esquece de investir no reino de Deus. É Deus quem direciona os missionários, é claro. Mas é a igreja que dá suporte aos missionários que estão no campo.
Paulo estava alegre com a igreja, e a igreja tinha essa postura de, mesmo simples, mesmo sem recurso, assistir o apóstolo Paulo ali nas suas prisões, na sua cadeia ali em Roma. Essa então é a primeira expressão que o apóstolo Paulo vai fazer, de agradecimento ao Senhor. Ele é grato pela existência dessa igreja. Tomara que Deus levante mais igrejas como essa. Tomara que a nossa igreja seja uma igreja como essa, que tenha essa perspectiva e essa postura de investir no reino de Deus. Tomara que Deus faça isso com cada um de nós e que nós tenhamos o nosso coração aberto para essa realidade. Em segundo lugar, do verso 6 ao 8, o apóstolo Paulo ele vai expressar a sua certeza da concretização da salvação dos filipenses. No verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro a sua certeza de que a obra que Deus havia iniciado com os irmãos da cidade de Filipos, essa obra ela seria concluída. Paulo ele se mostra convencido de que os cristãos filipenses, eles haviam sido genuinamente convertidos a Cristo, e que por causa disso ele poderia estar certo de que essa obra seria concluída. Pois é assim que Deus age com aqueles que são genuinamente convertidos. Aqui nós estamos diante, meus irmãos, do quinto ponto das doutrinas da graça do calvinismo, que é a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina ela enfatiza essa verdade apresentada aqui nesse texto, a de que aquele que começou boa obra em nós, ele vai concluir até o dia de Cristo. Essa obra será concluída. Ou seja, aqueles que Deus abriu o coração para crerem no Evangelho de Cristo, vão continuar firmes até o fim. É porque são fortes? Não, porque o nosso Deus é forte, porque Ele segura nas nossas mãos e Ele nos mantém firmes na caminhada. Vai ter momento que as pessoas vai ter pessoa que vai se distanciar, mas não vai ficar nessa condição até o fim. O próprio Cristo vai trazer de volta essa pessoa. Por quê? Porque Deus ele sustenta, segura nas nossas mãos. Por isso que essa é uma doutrina da graça, um dos pontos do calvinismo. E aqui, meus irmãos, com a palavra de Deus, a gente pode aprender que a salvação, ela não está no fato de fazermos algo para merecer o favor de Deus ou para manter o favor de Deus. Deus ele já realizou sua obra por nós na morte de Cristo na cruz. Além disso, Ele aplicou graciosamente essa obra de Cristo em nós, pelo Espírito Santo habitando em nosso coração. Por isso nós podemos estar certos de que do início ao fim, a salvação ela é resultado da graça de Deus na vida do seu povo. É graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Em contrapartida, também não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos daquilo que Ele nos ama. Ele continua nos amando, do mesmo jeito que Ele nos amou, quando o Espírito Santo veio com o Evangelho e abriu o nosso coração para crer em Cristo Jesus. Por isso que Ele segura nas nossas mãos, porque Ele nos ama, a despeito de quem nós somos, Ele nos ama. Mesmo pecadores, não merecedores da sua graça, não merecedores da sua intervenção na nossa vida, estávamos inclinados para o pecado, caminhando a passos largos para o inferno, Deus vai lá graciosamente e muda a nossa jornada, muda a nossa direção e nos aponta para Cristo, para que nós possamos crer em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Agora é claro que existem aqueles que banalizam a doutrina da perseverança dos santos. E sabe como que eles banalizam? Eles afirmam assim: se Deus vai concluir a obra que Ele começou em nós, então nós podemos viver de qualquer forma. Já que Deus vai concluir, o apóstolo Paulo está dizendo que ele estava certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, então eu posso viver de qualquer forma, eu não preciso ser obediente à palavra de Deus. Porém, esse não é o ensino dessa doutrina. Aquele que vive de qualquer forma, na verdade, ele precisa urgentemente se autoanalisar para ver se em algum momento ele teve de fato o seu coração regenerado. Pode ser que ele seja joio no meio do trigo. Joio do qual a gente não vai conseguir tirar. E não é para tirar. Ele vai permanecer, mas pode ser que ele seja joio.
Vai chegar um tempo que vão comparecer diante de Cristo e vai dizer, olha, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu expulsei demônios, e Cristo vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu não os conheci. Eu não conheci vocês. Então aqueles que vivem de qualquer forma e acham que pode viver pecando à vontade e viver de qualquer forma, precisa repensar se em algum momento o seu coração foi de fato regenerado. Porque se o nosso coração ele foi regenerado, ele é inclinado para Deus. A gente vai viver em obediência a Deus. Vai pecar? Vai. Mas o pecado ele passa a ser acidental nas nossas vidas e não premeditado, como as pessoas acham. Então eu posso pecar à vontade. Eu posso viver de qualquer forma. Conta-se, meus irmãos, que certa vez o famoso evangelista Billy Graham, ele entrou em um avião e ele se deparou com um bêbado dentro do avião. E o bêbado logo reconheceu o evangelista Billy Graham. E aquele bêbado disse para o evangelista Billy Graham, foi você que me converteu. Billy Graham respondeu para ele, foi eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo que tivesse te convertido, você não estaria dessa forma. Billy Graham foi curto e grosso com ele, foi eu mesmo que te converti. Você deve ter ouvido a minha pregação em alguma cruzada, e quando eu mandei levantar a mão, vim para ter uma oração, foi eu mesmo que te converti, porque se fosse o Espírito Santo que tivesse te convertido, você não estaria como bêbado, como você está, entregue à bebida, sendo dominado pela bebida. Então não é para viver de qualquer forma, não é, meus irmãos. Paulo estava certo, porque ele sabia que os cristãos filipenses não viviam de qualquer forma. Aqui, que precisa ficar claro para a gente acerca dessa doutrina, é que se Deus fez com que você nascesse de novo, pode ter certeza de que Ele vai completar a sua obra até o dia de Cristo, até a volta de Cristo para a sua vida. Deus, meus irmãos, Ele termina tudo aquilo que Ele começa. Deus jamais abandona um projeto pela metade. Deus está trabalhando na nossa salvação. Quanto à nossa justificação, Ele já nos salvou. Quanto à nossa santificação, Ele está nos salvando. Paulatinamente Ele está trabalhando em nós. E quanto à nossa glorificação, nós seremos salvos quando Cristo voltar. Por isso Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra, justificou vocês, está santificando vocês, e Ele vai glorificar vocês na volta de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, colocando como elemento na sua oração. Nos versos 7 e 8, Paulo vai destacar que era justo ele pensar dessa forma acerca dos cristãos filipenses. Por quê? Porque todos eram participantes da graça, juntamente com o próprio apóstolo Paulo. Verso 7 ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava seguro de que os cristãos filipenses davam amostras de que verdadeiramente eles foram salvos e aceitos por Cristo. Que tipo de testemunho que nós estamos dando, meus irmãos? É de pessoas salvas ou de pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo? Será que você tem pensado sobre isso diante das suas atitudes? O seu testemunho é de um cristão, alguém que é dominado pelo Espírito Santo ou que é dominado pelas coisas desse mundo? Pelos desejos desse mundo? A gente precisa pensar sobre isso. Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês foram salvos, porque o testemunho de vocês é condizente com aquilo que Deus prescreve para os seus filhos. Vocês procuram viver de acordo com a palavra de Deus para a vida de vocês. Por isso Paulo diz, olha, eu amo vocês em Cristo Jesus. E eu estou sentindo saudade de vocês. Porque Paulo sabia, vocês são os meus irmãos em Cristo Jesus. Vocês foram salvos pela mesma graça que eu também fui salvo. Pessoas que eram coparticipantes com Paulo da mesma graça. Não eram só coparticipantes no trabalho evangelístico. Eram coparticipantes também na graça de Deus salvífica sobre a vida deles. A mesma graça que alcançou Paulo foi a mesma graça que alcançou os filipenses. Paulo sabia disso. Por isso ele diz, olha, é justo eu pensar isso acerca de vocês. Por fim, meus irmãos, do verso 9 até o verso 11, Paulo vai fazer a sua última expressão. Ele vai expressar o seu desejo de que o amor dos filipenses pudesse aumentar.
Olha o que ele diz no verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Aqui nessa parte da oração, o apóstolo Paulo ele vai expressar o seu desejo pelo crescimento espiritual dos filipenses. E o objetivo disso é que os cristãos filipenses se tornassem cada vez mais semelhantes a Cristo. Aqui entra aquela questão da maturidade cristã. Até então ele estava falando do desenvolvimento, agradecimento e desenvolvimento. Agora ele vai tocar no assunto da maturidade cristã. O objetivo desse crescimento espiritual era que os filipenses se tornassem mais semelhantes, cada vez mais a Cristo Jesus. Qual então é o desejo do apóstolo Paulo aqui? Que o amor deles, que eles já tinham esse amor, aumentasse mais e mais. E notem que esse amor tinha que crescer no pleno conhecimento e em toda a percepção. E aí o indicativo que a gente tem nessa carta, olhando para o contexto da carta, é que esse amor é uma referência ao amor mútuo entre os cristãos. Isso porque, quando a gente faz uma leitura da carta e a gente vai percebendo, o apóstolo Paulo ele vai destacar que havia uma certa desunião dentro dessa igreja. Desunião essa que estava atrapalhando esses cristãos de se alegrarem no Senhor. Havia duas mulheres, Evódia e Síntique, que viviam em contendas. Eram duas irmãs que eram dedicadas na igreja, eram dedicadas no trabalho, mas havia uma contenda entre elas, a tal ponto de atrapalhar elas de se alegrarem no Senhor. Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 4. Ele diz, olha, vocês precisam pensar da mesma maneira, vocês precisam agir da mesma maneira, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo. Por isso que aqui, no momento de oração, o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade para dizer, olha, vocês estão em um desenvolvimento, vocês estão em crescimento, mas vocês precisam crescer mais. Há amor entre vocês? Há, mas vocês precisam amar mais e mais uns aos outros. Como que o amor dos cristãos pode crescer no ambiente da igreja? Ele cresce, meus irmãos, mediante o nosso melhor conhecimento e entendimento de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então o nosso amor, ele aumenta mais e mais quando a gente conhece a Deus melhor. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus, que é a fonte de todo amor, mais e mais nós vamos crescer no nosso amor pelos nossos irmãos. E aqui há uma implicação muito clara para a intensidade do nosso amor uns pelos outros. Há algo que fica muito claro aqui. Se estamos crescendo no nosso conhecimento de Deus, não há por que não amarmos os nossos irmãos. Na verdade, o fato de não conseguirmos amar os nossos irmãos é um indicativo de que o nosso conhecimento acerca de Deus, ele tem sido um conhecimento raso acerca do nosso Senhor. Ele tem sido um conhecimento prejudicado. Por quê? Porque estamos conhecendo muito pouco aquele que é a fonte de todo amor. Então, o nosso conhecimento e entendimento de Deus nos torna sábio para amarmos uns aos outros. Como tem sido o nosso amor pelos nossos irmãos? Como tem sido o seu amor pelos seus irmãos? Como tem sido o nosso amor aqui dentro da igreja? A gente ama somente aqui dentro dessas quatro paredes ou esse amor ele sai daquela porta para fora? A gente continua amando lá fora. A gente precisa pensar sobre isso. Nos versos 10 e 11, Paulo ele destaca a importância do crescimento do amor na vida dos cristãos. Verso 10 ele diz, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Note que primeiramente o amor do crente ele deve crescer para que provemos as coisas excelentes de Deus. Ou seja, o nosso crescimento em amor nos levará a estarmos prontos para escolhermos as coisas boas e rejeitarmos as coisas que são más para a nossa vida. Então o crescimento do nosso amor, ele vai nos levar a saber melhor como apoiar uns aos outros em amor. Porque a gente vai ter capacidade de selecionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e escolher as coisas maravilhosas. Se determinada atitude nossa vai trazer dano para o ambiente da igreja, é melhor que a gente faça ou deixe de fazer? Deixe de fazer. E a gente precisa ter sabedoria para fazer isso. A gente precisa pensar, a gente precisa amar
o nosso irmão. É por amor a ele que a gente abre mão de um monte de coisa na nossa vida. É por amor ao próximo. É por amor ao irmão que está com a gente que a gente abre mão de um monte de coisa nas nossas vidas. Também o crescimento do amor do crente faz com que ele seja sincero. Essa é uma outra importância que o apóstolo Paulo vai colocar. Em outras palavras, Paulo está destacando que o crescimento do nosso amor nos ajudará a não termos falhas no nosso caráter e nem um amor fingido com os nossos irmãos. Meus irmãos, amar da boca para fora e dizer, verbalizar, olha, eu te amo, é muito fácil. Difícil é na prática você mostrar, eu amo o meu irmão. É na prática, é no cotidiano, é no dia a dia. Você mostrar, olha, eu de fato te amo. O meu amor aqui dentro da igreja, ele pode ser um, mas lá fora da igreja ele pode ser outro. No momento cultico, ele pode ser um tipo de amor. A gente pode até cantar que ama o irmão, que é bom estar aqui com o irmão, como é precioso estar ao seu lado. Mas e lá fora, será que é precioso também andar com os nossos irmãos? Por fim, o crescimento do amor do crente, ele faz com que ele seja inculpável perante o dia de Cristo e cheios do fruto de justiça, o qual é recebido por Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Aqui Paulo vai destacar que o crescimento do nosso amor vai nos levar a buscarmos santidade pessoal para não causar escândalos aos nossos irmãos e nem servir de pedra de tropeço para algum tipo de irmão. Às vezes, meus irmãos, a gente abre mão de um monte de coisa, porque tem irmãos dentro da igreja que não suportariam ver a gente fazendo essas coisas. Não porque é pecado fazer isso. Não porque é pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Por consciência, a gente faz um monte de coisa, meus irmãos. Consciência limpa diante de Deus, que do que você está fazendo não é pecado. Mas para que você não seja pedra de tropeço do seu irmão, para que você não cause escândalo à fé cristã, você abre mão de um monte de coisa. E Paulo está dizendo, isso é louvável, isso gera louvor a Deus, porque demonstra amor pelo seu irmão. Aquele que está forte, ama aquele que está fraco. Aquele que ainda não tem uma maturidade, para que ele possa chegar à maturidade. Agora, é claro que tem alguns irmãos também que a vida deles é puxar a gente para baixo, não é? A vida deles é puxar, eles não crescem em maturidade e a vida deles é puxar a gente para baixo. Escandaliza também por qualquer coisa. Falta de maturidade cristã. A gente precisa ter um equilíbrio na caminhada. Aprenda mais de Deus para que você cresça também em maturidade. Não se escandalize com qualquer coisa. Aquilo que é pecado, é pecado. Agora, aquilo que não é pecado, não é pecado. Qual que era o maior problema dos fariseus? Trazer um fardo que já era mais pesado do que as pessoas carregavam. Viam pecado em tudo que as pessoas faziam. Era assim que viviam os fariseus. E aí a vida deles era um exemplo? Longe de ser um exemplo. Então a gente precisa ter um equilíbrio nessa área. Note, meus irmãos, que o nosso modo de viver, ele é importante para Deus. E a gente precisa aprender que o perdão dos nossos pecados não nos torna livres da influência do pecado na nossa vida. Ainda nós lutamos contra o pecado. Por isso nós precisamos crescer em amor, para que possamos manifestá-lo em um viver que não provoque tropeços na caminhada de outros irmãos. Eu sei, meus irmãos, que amar não é uma tarefa tão fácil quanto possa parecer. Amar quem é bom com a gente é muito fácil. Amar com quem é tranquilo com a gente é muito fácil. Agora, amar aqueles que nos ferem, que nos decepcionam, aqueles que às vezes têm atitudes que a gente fica assim, meu Deus, por que isso? Não é fácil. A tarefa não é fácil de amar essas pessoas. Mas a palavra de Deus nos mostra a nossa necessidade de amarmos a todos. Todos os nossos irmãos, independente da dificuldade de nos relacionarmos com eles. Por isso, Paulo ora pedindo para que o amor dos filipenses cresça mais e mais. Eles já tinham amor uns pelos outros, mas era necessário que o amor deles crescesse. Nós também precisamos orar por isso. Coloquemos isso como pedido em nossas orações. Peçamos a Deus para que Ele aumente o nosso amor pelos nossos irmãos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a existência da sua igreja. Que o nosso Senhor nos encontre com a capacidade de amarmos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Se assim formos encontrados, Deus será glorificado e louvado por nossa vida. E esse deve ser o alvo da nossa vida. Se Cristo voltar e nós ainda estivermos vivos na terra,
que Ele possa nos encontrar usando a nossa vida para amar aqueles que são dele. Que Ele nos encontre com essa postura. Amemos uns aos outros para a glória de Deus. Isso é uma preparação, meus irmãos, para o nosso viver na eternidade. Se você não consegue viver com o seu irmão aqui, como que Deus vai resolver essa situação do outro lado? Vai ter que mandar um para um lugar e outro para outro. Um vai ter que ir para o inferno e outro vai ter que ficar no céu, porque não se entendem, não conseguem conviver. Que céu é esse? Vai ter divisão lá? Um vive para um lado e outro vive para o outro? Não, por isso que Paulo está dizendo, olha, aprendam aqui, já vivam isso aqui, para que vocês já comecem a ensaiar o modo que vocês vão viver na eternidade, amando, suportando e vivendo uns com os outros, a despeito das diferenças. É claro que lá nós estaremos em um modo glorificado, não haverá mais a presença do pecado para vir e fazer com que a gente possa ter atitudes estranhas no nosso relacionamento. Mas se a gente não ama aqui, meus irmãos, e aí? Como é que vai ser na eternidade? Eu não consigo andar com meu irmão, caminhar com ele, viver com ele, topar os trabalhos dele, viver com ele na prática. Como que a gente vai fazer do outro lado? Bom, aí é com Deus, né? Ele vai resolver do outro lado. Aí já não cabe a mim ficar aqui decidindo. Aí é com Deus. Mas a gente vai colocar uma situação estranha para Deus na eternidade. Aplicação desse texto para a nossa vida. Esse texto nos mostra a importância, meus irmãos, de agradecermos ao Senhor pela existência da sua igreja. Igreja é essa que nós fazemos parte dela. Aprendamos também a agradecer a Deus em oração pela existência da nossa igreja. Lembre-se que Jesus Cristo teve que morrer na cruz para que essa igreja pudesse existir do jeito que ela existe. Ele derramou sangue, meus irmãos, para que essa realidade aqui fosse possível. A igreja ela é extremamente importante para o reino de Deus. Nela nós somos alimentados semanalmente pela palavra de Deus. Nela nós expressamos publicamente comunhão com os nossos irmãos. Nela nós apresentamos e prestamos ao Senhor o nosso culto público em comunhão uns com os outros. A igreja ela é importante no reino de Deus. Ela faz parte do propósito de Deus para a nossa existência. E custou muito caro para Cristo. Então, nas suas orações, lembre-se de orar pela igreja. Ela carece da sua oração. A igreja não é um museu de santos, meus irmãos. A igreja é um local de pecadores. E gerir uma igreja, cuidar de uma igreja, viver na igreja, fazer parte de uma igreja, não é uma tarefa tão fácil. Ore pela existência da nossa igreja. Lembre-se diariamente de orar pela sua igreja. Talvez você possa pensar, mas eu não tenho motivo para orar. Agora você tem um. Ore todos os dias pela sua igreja. O apóstolo Paulo, ele orava pela igreja que ele havia plantado, pela igreja que ele era ligado a ela, mesmo estando preso ali em Roma. Interceda, meus irmãos, pelo bom andamento da igreja. A igreja ela não é perfeita, lembre-se disso. E peça a Deus para que Ele venha fazer com que a igreja cresça em maturidade, para que a igreja se desenvolva. Peçamos a Deus em oração para moldar a nossa igreja, para que nós sejamos cada vez mais agradáveis aos olhos do Senhor. E para que nós possamos cada vez mais nos parecermos com Cristo, para que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo. Esse é um dos alvos da igreja. A igreja ela foi criada para a glória de Deus. Que a gente possa pedir a Deus em oração, para que Ele nos ensine a glorificá-lo através da existência da igreja. Ore pela igreja. O apóstolo Paulo dedica um trecho da sua carta, estando preso em Roma, para orar pela igreja dos filipenses, dos nossos irmãos na cidade de Filipos. Que a gente tenha essa postura nos nossos dias. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de meditação e de reflexão na palavra do Senhor. Pai, como sempre eu peço aqui, que tudo aquilo que veio do Senhor e somente isso, seja fixado em nossos corações. Que tudo aquilo que não veio do Senhor, meu Pai, que o vento do Teu Santo Espírito possa soprar para outro lugar, mas que tudo aquilo que veio do Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique no coração de cada um nesta noite, para que nós possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, para que nós sejamos uma igreja saudável, para que nós sejamos uma igreja agradável aos olhos do Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pois esse é o alvo da igreja do Senhor, glorificar
santo nome do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Pai, pois essa tarefa não é fácil. Por vezes, ó Deus, nós nos encontramos em deficiência nessas áreas, mas que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, para que nós possamos dar ouvido à palavra do Senhor e viver dessa forma para a glória do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos,